Fala galera, Gustavo aqui do canal Senhor Programador. Hoje vamos desenvolver esse carrossel de imagens, também conhecido como slider, que é muito útil para diversos tipos de projetos diferentes. Para isso, vamos ver conceitos muito interessantes como manipulação da DOM e de arrays no JavaScript e também criar animações no CSS usando keyframes. Então, bora cair para dentro do código. Bora lá, eu já vim aqui para dentro do meu VS Code e eu vou criar aqui 3 arquivos. Primeiro, um index.html. Aí já vou criar um style.css e também vou criar um index.js, que é o nosso arquivo JavaScript. Então eu vou começar aqui no nosso HTML colocando a estrutura inicial de um arquivo HTML. Então para isso eu posso colocar um ponto de exclamação e clicar Enter, que o VS Code já devolve para mim essa estrutura básica de um arquivo HTML. Só vou trocar aqui a linguagem desse nosso arquivo para PTBR. Vou trocar o título aqui, que é o título que aparece ali na aba do nosso navegador. Vou escrever carrossel imagens. E também eu já vou linkar o nosso arquivo CSS aqui dentro. Então eu posso colocar um link .css, clicar Enter, que a gente já vai estar linkando aqui dentro um arquivo style.css, que é esse arquivo que a gente criou no começo da aula. Só vou fechar essa tag link dessa maneira. Vou salvar isso daqui. Eu vou colocar algum estilo no meu CSS para ver se a gente linkou ele certinho aqui. Então, por exemplo, eu vou falar que eu quero que o meu body tenha um background color na cor red, tá? Eu vou salvar isso daqui e usando essa extensão aqui, ó, a live server, que eu não estou achando ela aqui, ela está aqui. Se você não tem essa extensão, instala ela aí rapidinho, porque você pode vir aqui embaixo na direita e clicar, ó, em Go Live, que esse nosso projeto já vai abrir direto ali no nosso navegador. E eu já posso ver que o meu body já está com aquela cor de fundo vermelha que a gente colocou aqui no CSS. Então está tudo funcionando, só vou tirar essa estilização aqui e bora começar a codar o HTML do nosso slider. Bom, então o HTML do nosso slider não tem muito segredo. Eu vou criar uma section, que vai ser a seção que vai ficar por volta de tudo, e vou colocar nela uma classe chamada slideshow-container. Aí aqui dentro dela o que a gente vai ter? Primeiro nós vamos ter as imagens, que no nosso caso são 3 imagens, que são essas 3 aqui, ó, que eu peguei do site Unsplash. Então, cada uma dessas imagens a gente vai colocar dentro de uma lista, né? Todas as 3 dentro de uma lista. Então para isso eu vou criar uma lista aqui não ordenada com o elemento L. Vou dar uma classe para ele chamada slides, e aqui dentro eu vou colocar para cada uma daquelas imagens um elemento li. Então, esse elemento li vai ter uma classe chamada slide, e dentro dele a gente vai ter a imagem de fato. Então aqui eu coloco um elemento img. No source eu vou pegar a URL dessa primeira imagem, então eu vou copiar e colar aqui dessa maneira. Vou quebrar esse atributo alt aqui dessa maneira, para ficar um pouco mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Aqui nesse alt eu nem vou escrever nada nessa aula, vou deixar vazio mesmo, só para a gente entender o funcionamento do nosso slider. E a gente vai ter 3 imagens, né? Então eu vou copiar esse li e colar aqui mais 2 vezes. Só vou trocar a URL, pegar essa URL da segunda imagem e colocar aqui no atributo source da segunda. E vou pegar a URL da terceira e colocar aqui no atributo source dessa terceira imagem. Beleza? Se a gente salva isso daqui e volta no nosso projeto aqui, a gente já pode ver as 3 imagens aqui pra gente. E por último nós temos que colocar esses botões, né? O botão de ir para a imagem anterior e o botão de ir para a próxima imagem. Então esses botões vão ficar dentro da nossa seção ainda, só que fora da nossa lista, né? Fora do nosso elemento UL. Então aqui embaixo eu vou criar 2 botões. Esse primeiro botão aqui eu vou dar uma classe para ele de Previous Button, que é o botão que vai ficar aqui na esquerda. E aqui dentro dele eu vou colocar esse sinal de menor. Mas eu não vou colocar diretamente assim, né? Porque não é uma boa prática, porque pode dar algum bug em alguns navegadores. Então para colocar esse sinal de menor que, a gente pode usar uma entidade HTML, colocando aqui um e-comercial lt, vírgula, ponto e vírgula, dessa maneira,
que essa entidade HTML escrita desse jeito significa um sinal de menor que. Tanto é que se a gente volta aqui no nosso projeto, a gente já pode ver esse sinal aqui embaixo aqui, ó, pra gente. E também eu vou até copiar e colar esse mesmo botão, só vou trocar a classe dele para Next Button, porque agora é o botão que vai ficar ali na direita, e nele eu vou colocar um sinal de maior que. Então aqui eu coloco o e-comercial GT, ponto e vírgula. Se eu salvo isso daqui, a gente já tem o nosso botão de ir para a próxima imagem aqui embaixo também. E esse é todo o HTML que a gente vai precisar para fazer o nosso slider. Agora vamos começar a estilizar um pouco tudo isso daqui. Bom, então para colocar as estilizações, eu vou aqui no nosso CSS, vou começar colocando algumas estilizações padrões. Então eu vou pegar todos os elementos que eu tenho no meu HTML com esse seletor de asterisco. Eu vou falar que eu quero que todos os elementos tenham um padding 0, um margem 0. Isso daqui porque alguns elementos no HTML por padrão já vem com alguns valores de padding e margem. Então a gente está zerando todos esses valores. E também aqui eu vou colocar um box sizing com o valor de border box, porque isso daqui vai facilitar a nossa estilização daqui para frente. Além disso, como a gente tem elementos LI aqui no nosso HTML, e por padrão os elementos LI vêm com essas bolinhas aqui antes deles, ó, eu vou tirar essas bolinhas porque eu não quero que elas fiquem aparecendo no meu layout. Então eu vou pegar os meus elementos LI e colocar aqui um list style type neles com o valor de none, porque se eu salvo isso daqui, aquelas bolinhas já vão desaparecer aqui pra gente. E além disso, eu vou falar que eu quero que os botões ali do meu HTML tenham um cursor do tipo pointer. Então fechou, essas daqui são as estilizações padrões. Bora começar a estilizar os nossos elementos de fato. Então vamos começar com essa section que a gente deu à classe slideshow container. Então essa é a seção que fica por volta de tudo que a gente tem ali no nosso HTML. Eu vou querer que essa section tenha um position relative, e a gente já vai ver o porquê. Também eu vou querer que ela ocupe um height de 100 viewport height. Isso para garantir, né, fazer com que essa nossa section ocupe 100% do espaço disponível na tela do usuário. Independente do tamanho da tela dele, essa nossa section vai ocupar a altura inteira disponível da tela do usuário. Depois disso, a gente tem essa nossa classe slides, que é a nossa lista que fica por volta das 3 imagens. Nesse caso aqui, eu vou pegar essa nossa classe slides, vou falar que eu quero que ela tenha simplesmente um height de 100%, para que ela ocupe exatamente a mesma altura que a nossa seção slideshow container ocupar. Além disso, a gente tem aqui dentro os nossos elementos LI, que a gente deu a classe slide para eles. O que eu vou querer que os nossos elementos LI tenham? Eu quero que eles ocupem um width 100%, para que eles ocupem o espaço inteiro na largura disponível para eles, e também um height 100%, para ocuparem a mesma altura aqui do 100 viewport height. E agora a gente pode utilizar as imagens, de fato, que a gente tem dentro dos nossos elementos LI. Então aqui dentro dos nossos elementos LI, eu vou pegar as imagens que a gente tem. Eu vou querer que as nossas imagens tenham um width de 100%, um height de 100%. Se a gente salva isso daqui e volta, a gente pode ver que as nossas imagens já estão assim, né? A primeira imagem já está ocupando exatamente 100% da largura e também 100 viewport height aqui da minha tela. Então ela está ocupando exatamente todo o espaço aqui disponível da tela para ela. E aqui embaixo a gente tem a mesma coisa, né? Para a segunda imagem e para a terceira imagem. Eu acho que eu até posso... Deixa eu tentar dividir a tela assim, que fica mais fácil da gente entender o que está acontecendo, ó. Fechou. Vamos trabalhar assim. Além disso, eu vou querer que essas imagens tenham um object-fit com o valor de cover. Isso daqui é para garantir que as imagens não fiquem espremidas aqui para a gente, né? Para garantir que elas fiquem com a mesma proporção que elas tenham, por mais que a gente tenha que cortar um pouco as extremidades dessa imagem, mas com isso daqui, com esse Object Fit Cover, a gente garante que as imagens não vão ficar distorcidas aqui pra gente. E além disso, eu vou dar um Object-Position com um valor de Center, só acho que eu escrevi errado aqui, Object Position Center, para garantir que se a gente cortar um pouco as imagens com esse cover aqui, as nossas imagens vão ficar centralizadas aqui nelas, né? A gente não vai ficar olhando, por exemplo, a parte de cima de uma imagem.
A gente sempre vai tentar centralizar as imagens aqui nesse espaço. Bom, então, além disso, bora estilizar os nossos botões. Os nossos botões, eles vão ficar aqui, né, exatamente ao centro da nossa tela, um mais à esquerda e um mais à direita aqui dessa maneira. Então, se a gente lembra bem, os nossos botões, eles estão aqui embaixo, né, cada um tem uma classe. Então eu vou pegar a classe dos dois, porque eles vão ter algumas estilizações que vão ser em comum. Então, primeiro Previous Button, depois a nossa classe Next Button. Então aqui eu vou querer que os dois botões tenham um Position Absolute, e isso porque a gente passou esse Position Relative aqui para a nossa seção, né? Então a gente vai estilizar, posicionar esses nossos botões em relação a essa nossa seção Slideshow Container. Então a gente quer um Position Absolute com um top de 50%. Se eu salvo isso daqui, já posso ver que os nossos dois botões estão aqui no top 50%. Mas esse top 50% não garante que esses nossos botões fiquem exatamente aqui ao centro, né? Porque eles são jogados um pouquinho a mais do que a metade da página para a gente. Então, para garantir que eles vão ficar exatamente ao centro vertical aqui da nossa página, a gente pode colocar aqui um transform com o valor de translate menos 50%. E aqui, como a gente quer apenas posicioná-los em relação ao nosso eixo vertical, a gente coloca um translate y em relação ao eixo y. Se eu salvo, a gente pode ver que os botões andaram um pouquinho para cima. Então agora sim, eles estão ao centro vertical aqui da nossa página. Além disso, vamos estilizar um pouco esses botões. Vou colocar neles um width de 56 pixels e também um height de 56 pixels dessa maneira. Vou aumentar um pouco o tamanho aqui desses nossos sinais de maior e menor, com um font size de 32 pixels, e também vou colocar um font weight com o valor de bold. Além disso, esses sinais aqui vão ter uma cor branca, então eu coloco um color na cor hashtag FFF, que é a cor branca. Vou tirar a cor de fundo dos botões, então vou passar um background transparente para eles, transparente, agora sim. E além disso, eu vou tirar a borda que vem por padrão nos botões com border 0. E agora vamos estilizar cada um desses botões separadamente. Então primeiro eu vou jogar o nosso Next Button lá para a direita. Então eu pego ele aqui e coloco um Right com o valor de 0, ele já vai ali para a direita. E além disso, na verdade, o nosso botão da direita, ele tem essa borda aqui em cima na esquerda e a borda na esquerda embaixo um pouco arredondadas. Então para isso que a gente pode colocar nele aqui é um border top left radius de 6 pixels e também a gente pode colocar um border bottom right radius de 6 pixels, tá? E aqui é right, na verdade, não é left, né? Então ele vai ter a borda arredondada em cima e na direita, e embaixo e na direita. E agora a gente pode pegar o nosso botão da esquerda para colocar algumas estilizações que só ele vai ter também. E nesse caso eu quero que esse botão fique posicionado a um left de 0, que ele tenha um border top, agora sim left radius de 6 pixels, e um border bottom left radius de 6 pixels também. É claro que a gente poderia colocar essas informações de border radius só com essa propriedade border aqui, mas eu acho que fica mais claro falar exatamente qual que vai ser a borda que o nosso botão vai ter um radius assim, dessa maneira. Beleza? Então eu salvo isso daqui, a gente ainda não consegue ver esses radius aqui porque os nossos botões não tem uma cor de fundo ali por trás deles. Então vamos colocar essa cor de fundo agora quando a gente colocar o mouse em cima deles, ou seja, quando a gente der aquele efeito de hover. Então para isso, eu vou pegar esses nossos dois botões aqui novamente, e nos dois eu vou aplicar aqui um efeito de hover, para que quando a gente passa o mouse em cima deles, eles tenham um background color na cor RGBA 0,0,0, isso daqui é a cor preta, e eu vou colocar uma transparência, uma opacidade nessa cor preta de 40% com o 0,4. Se eu salvo isso daqui, agora quando eu passo o mouse em cima,
a gente pode ver que os nossos botões já estão com essa cor de fundo aparecendo, e eu só inverti aqui os border radius, né? Então, nosso previous button, na verdade, aqui onde está left, a gente vai trocar para right e right. E aqui no nosso next button, onde está right, a gente vai trocar para left, left. Agora, se eu salvo, eu posso ver que, beleza, agora sim os nossos botões já estão 100% estilizados. Bom, fechou, a gente acabou de estilizar aqui a nossa página, e agora só falta colocar funcionalidade mesmo nela, né? De fazer só uma imagem aparecer aqui, então a gente vai tirar essas outras duas imagens que estão aparecendo, e também fazer a funcionalidade de quando a gente clicar nos botões, as nossas imagens trocarem. Bom, então primeiro a gente tem que fazer apenas uma imagem ficar aparecendo aqui na nossa página. Para isso, o que a gente vai fazer é, todas as nossas imagens vão ter um display do tipo none. Então, aqui no nosso slide, que é o nosso elemento LI, eu vou colocar em todas um display none. Se eu salvo isso daqui, é claro que todas as imagens vão desaparecer aqui da nossa tela, mas a gente tem que deixar apenas uma imagem aparecendo. Para isso, a gente vai ter uma imagem ativa, tá? A gente vai chamar a imagem que fica aparecendo aqui de imagem ativa. Então, vamos supor que eu quero que a imagem que fica aparecendo para mim no começo aqui da nossa página seja essa primeira. Então, nesse elemento LI dela, eu vou adicionar um Data Attribute nela, dando um nome de Active. Então, aqui eu estou criando um Data Attribute para esta primeira imagem. Um Data Attribute é a mesma coisa que a gente está criando, na verdade, um atributo aqui para essa imagem, que a gente vai conseguir capturar esse atributo depois, tanto aqui no nosso CSS quanto no JavaScript, para saber qual que é a nossa imagem que está ativa, para fazer ela aparecer aqui na nossa tela. Então, dito isso, agora a gente sabe qual imagem que está ativa, e nesse caso, aqui no nosso CSS, eu vou pegar a imagem que estiver ativa. Então, aqui eu pego na nossa classe slide qual dos nossos elementos tiver um data-active. Nesse caso, eu quero que esse elemento tenha um display do tipo block. Se eu salvo isso daqui, eu posso ver que a primeira imagem aparece para a gente, porque foi exatamente essa imagem que a gente colocou esse atributo data-active aqui. E fechou, agora vamos colocar a funcionalidade de quando clicar no botão da esquerda e no botão da direita, as imagens trocarem. Para isso, a gente vai trabalhar aqui no nosso JavaScript. Então, primeiro, eu tenho que capturar os eventos de clique nesses nossos dois botões que estão aqui embaixo. Para fazer isso, eu vou adicionar também em cada um desses botões um atributo com um Data Attribute. Então, nesse primeiro aqui, eu vou adicionar um atributo chamado Change Slide Button, e eu vou passar um valor para ele, que é o valor de Previous. Então, por que eu passei um valor para esse atributo aqui? Para que quando o usuário clicar nesse botão, a gente saiba que o botão que ele clicou é esse botão de Previous, né, que é o botão para a esquerda, para pegar a imagem anterior. E aqui nesse botão de baixo, eu vou criar também um atributo que vai ter esse mesmo nome, então Data Change Slide Button, mas nesse caso o valor desse atributo vai ser Next, né, para a gente saber diferenciar se o usuário clicou no botão de Previous ou no botão de Next. E agora a gente vai capturar esses eventos ali no nosso JavaScript para colocar um ouvidor de eventos neles do tipo click. Então, para isso, eu vou criar aqui no nosso JavaScript uma variável chamada ChangeSlideButton, que eu vou pegar ali aqueles nossos botões com document.querySelectorAll. Só deixa eu aumentar um pouco aqui o tamanho do VS Code. E nesse caso a gente vai querer pegar os nossos botões que tenham esse atributo aqui de nome DataChangeSlideButton. Então, para isso, a gente fala que a gente quer capturar os nossos elementos que tenham esse atributo DataChangeSlideButton. Sendo assim, nessa nossa variável ChangeSlideButton, a gente tem aqueles nossos dois botões. Então, nesse caso, eu vou pegar esses dois botões aqui e para cada um deles, então eu coloco um for each aqui, para cada um desses botões eu vou querer adicionar um ouvidor de eventos. Então aqui eu coloco um Add Event Listener, eu vou querer capturar o evento de clique e quando o usuário clicar em algum desses botões eu vou rodar esta seguinte função aqui. Bom, então o que a gente vai ter que fazer aqui?
Primeiro, a gente vai ter que capturar qual é a nossa imagem que está ativa no momento, com esse data active aqui. A gente vai ter que ver qual que é o index dela, ou seja, qual é a posição que ela aparece aqui dentro da nossa classe slides. E depois que a gente pegar o index dela, a gente vai ver se o usuário clicou no botão da esquerda, a gente vai diminuir 1 no valor desse index para pegar a imagem anterior, mas se ele clicou no botão da direita, a gente vai adicionar 1 nesse index para pegar a próxima imagem. Então primeiro, vamos pegar essa nossa UL com a classe slides. Então aqui dentro eu vou criar uma variável chamada slides, que eu vou com document.querySelector pegar aquele nosso elemento que tem a classe slides, que é a nossa lista UL, e daí eu vou procurar dentro dessa lista qual que é o nosso elemento que está ativo, procurando qual é o elemento que tem esse atributo data-active. Então eu vou criar mais uma variável aqui chamada ActiveSlide, e nela eu vou procurar dentro dos nossos slides qual que é o elemento que tem esse atributo data-active. Data-active dessa maneira. Então aqui a gente tem qual que é o nosso slide ativo, qual que é o elemento LI que está ativo neste momento. E agora a gente vai ter que saber qual que é o index deste nosso elemento ativo. Nesse caso aqui, quando a gente fizer isso, nosso index vai ser 0, porque a gente está pegando o primeiro elemento LI, né, porque ele que tem esse data active aqui, mas poderia ser, por exemplo, 1 ou 2 nesse caso, né? Então, para fazer isso, o que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai criar aqui uma variável chamada indexActiveSlide, que vai ser igual. Então, a gente vai ter que acessar os filhos da nossa lista, dessa nossa classe slides, para capturar qual que é o index do elemento ativo. Então, a gente vai ter que pegar dos nossos slides, acessar os filhos dele e pegar qual que é o index, ou seja, o index of do nosso active slide, tá? Dessa maneira aqui. Mas isso daqui vai dar um problema para a gente, porque essa funçãozinha index of, a gente só pode usar ela em arrays. E esse slides.children, ele não retorna um array. Ele até fala para a gente, olha, ele retorna um elemento node aqui para a gente. Então a gente não pode usar essa função indexOf diretamente nesse children. A gente tem que transformar isso daqui num array. Então para isso eu coloco aqui antes deles um array.from. E dessa maneira, beleza, a gente está transformando esses filhos num array e estamos procurando dentro dele qual que é o index do nosso slide que está ativo. Se a gente dá um console log aqui embaixo, nessa nossa variável indexActiveSlide, eu vou salvar, vou abrir aqui o inspecionar elementos, só vou jogar isso daqui ali para baixo, aqui dessa maneira, venho na aba console e vou clicar aqui em alguma seta, e eu posso ver que nada é retornado, claro, porque a gente tem que chamar o nosso arquivo JavaScript aqui dentro do HTML. Então para isso eu crio uma tag script com src e o nome do nosso arquivo index.js. Vou colocar um async aqui para garantir que o nosso JavaScript só vai ser executado depois que o nosso HTML carregar por completo. Agora sim, se eu salvo e volto aqui, vou clicar numa setinha e eu posso ver que é retornado para a gente o index 0, porque a nossa imagem atual que está ativa é a primeira imagem de fato que tem o index 0. Se, por exemplo, eu tiro esse data active dela e coloco aqui na nossa segunda imagem, vou salvar e clicar em um botão, posso ver que é retornado 1, porque agora a nossa imagem ativa é a segunda imagem, que no caso tem a posição 1 dentro de um array. Eu vou voltar o data active aqui para a nossa primeira imagem e bora continuar o nosso desenvolvimento aqui. Então agora que a gente já sabe qual é o index da nossa imagem que está ativa, o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que saber se o usuário clicou no botão anterior ou nesse botão, no botão de próximo. Então para fazer isso, a gente pode pegar aqui esse botão que ele clicou, que é esse nosso button, e eu vou acessar aquele atributo que a gente deu para esses botões, que é esse Change Slide Button. Então, para acessar um Data Attribute aqui no JavaScript, a gente pode colocar um ponto dataset e ponto o nome do atributo que a gente deu, que nesse caso foi Change Slide Button, tá? E a gente escreve aqui em Camel Case, por mais que aqui a gente colocou tracinho,
depois de cada uma das palavras, a gente transforma para camel case. E aqui eu vou ter que saber se o botão que ele clicou, se esse atributo tem o valor de previous ou o valor de next. Então, nesse caso, eu vou ver se isso daqui é igual a next, tá? E aqui a gente vai criar um if condicional. Então, se o botão que ele clicou tem esse data attribute com o valor de next, significa que ele clicou nesse botão da direita. Aí aqui eu vou querer fazer alguma coisa, mas se não, coloco 2 pontos e vou fazer outra coisa. Então, nesse primeiro parênteses, significa que ele clicou no botão da direita, e no segundo parênteses, significa que ele clicou no botão da esquerda. No caso dele ter clicado no botão da direita, o que a gente vai querer fazer é ir para a próxima imagem. Então, a gente vai ter que adicionar um aqui nessa nossa variável indexActiveSlide. Então, aqui eu vou colocar que a nossa variável indexActiveSlide é igual a essa checagem com if else que a gente está fazendo aqui. E no caso dele ter clicado no botão de next, eu vou pegar essa nossa variável e adicionar 1 ao valor dela. Mas, se não, significa que ele clicou no botão da esquerda, então eu vou retirar 1 do valor do index atual que a gente está aqui. E a gente tem que fazer isso daqui de fato, surtir efeito aqui na nossa tela, né? Porque se eu salvo isso agora e clico nos botões, nada acontece ainda. Porque o que a gente tem que fazer é, primeiro a gente tem que remover o atributo DataActive da nossa LI que estava ativa e colocar esse atributo na nossa nova LI que ficou ativa depois do usuário clicar no botão. Então, primeiro, a gente pode pegar aqui o nosso ActiveSlide, que é a nossa LI que está ativa, que a gente pegou aqui em cima, e eu vou remover dela o atributo DataActive. Então, aqui, para remover um atributo, eu posso colocar aqui essa funçãozinha removeAttribute, e eu passo o nome do atributo que eu quero remover, que nesse caso é o data-active. E depois disso, eu tenho que adicionar esse atributo dataActive no nosso novo slide, no nosso novo elemento LI que está ativo. Então, para a gente pegar o nosso novo elemento LI que ficou ativo, podemos acessar os nossos slides, vamos acessar os filhos dos nossos elementos, do nosso elemento slides, que são os nossos elementos LI. E para pegar o elemento LI que está ativo, a gente só acessa aqui o index do nosso elemento ativo, que é essa variável indexActiveSlide. E para esse elemento aqui, vamos adicionar esse data attribute chamado data-active. Então, para adicionar um atributo, um data attribute aqui pelo JavaScript, a gente coloca um ponto dataset, coloca o nome do atributo, que nesse caso é active, e o valor que vai ser true. Se eu salvo isso daqui, se eu clico no botão de próximo, a gente pode ver que a nossa imagem já troca aqui para a gente. Se eu clico de novo, ele vai para a terceira imagem. Se eu clico para a esquerda, a gente tem que voltar para a segunda imagem, beleza? Se eu clico de novo, volta, beleza? Mas a gente tem que fazer uma verificação aqui. Se eu chego aqui na terceira imagem e clico para ir para a próxima, o nosso programinha vai dar pau, né? Ele vai travar, porque ele está tentando acessar a quarta imagem nesse caso. E a gente não tem quarta imagem, né? Nesse caso, a gente teria que voltar para a primeira imagem. Então, a gente tem que ver. Se eu estiver na minha última imagem e clicar no botão da direita, eu quero que a gente volte para a primeira imagem. E a mesma coisa, se eu estou na primeira imagem e clico no botão da esquerda, eu quero que a gente volte para a última imagem, tá? Então, para fazer essa verificação é bem de boa. A gente pode pegar aqui, antes de alterar a nossa imagem que está ativa, e vamos ver primeiro o caso em que eu estou aqui na minha última imagem e eu quero voltar para a primeira imagem, né, se eu clicar nesse botão da direita. Então, para isso, eu tenho que fazer a verificação para ver se o index do nosso slide atual for maior ou igual ao tanto de imagens que a gente tem. Então, para a gente pegar o tanto de imagens que a gente tem, nós podemos acessar a nossa lista que esse é nosso elemento slides aqui. Podemos acessar os filhos dela e colocar aqui um ponto length. Então, se o nosso index da imagem atual for maior ou igual ao tanto de imagens que a gente tem, significa que eu quero voltar para a primeira imagem. Então, o nosso indexActiveSlide volta a ser 0. Se eu salvo isso, venho aqui para a última imagem, vou clicar no botão de Next, e a gente pode ver que nós voltamos para a primeira imagem, beleza? Porque a gente está entrando aqui dentro desse if e voltando o valor desse nosso index para 0. E agora vamos fazer o caso que, se eu estiver na primeira imagem aqui,
e clicar no botão de anterior, eu quero ir para a nossa última imagem. Então aqui é bem parecido, a gente cria um if. Se o nosso index da imagem atual for menor que 0, né, ou seja, se ele for negativo, significa que a gente está tentando acessar, a gente está na primeira imagem e clicou nesse botão da esquerda aqui para ir para a imagem anterior. Então, nesse caso, eu vou querer acessar a última imagem que a gente tem disponível. Então, o nosso index, nesse caso, vai valer os nossos slides.children.length menos 1, né? Isso porque, vamos supor que a gente tem 3 imagens, que é o caso aqui. O nosso index, nesse caso, se a gente tem 3 imagens, vai ter que ser 2, né? Porque os index num array começam desde a posição 0. Então, 0, 1, 2. Então, se a gente tem 3 imagens, eu vou querer acessar 3 menos 1, que vai ser a posição 2. Se eu salvo isso, eu tento clicar aqui no botão da esquerda e a gente pode ver que nós voltamos exatamente para a última imagem. Então fechou, o nosso slide já está criado aqui, a gente já consegue navegar pelas nossas imagens e ele ficou bem legal. A gente só pode colocar um último detalhe. Se a gente vem aqui no nosso projeto original, quando eu troco de imagem, a gente pode ver que tem uma leve transição, né? Não é uma transição bruta, que é o que está acontecendo no projeto que a gente está desenvolvendo agora. E para deixar essa transição, para colocar essa transição um pouco mais suave aqui no nosso projeto, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro a gente tem que ver que a gente está fazendo as imagens desaparecerem e aparecerem, colocando aqui um display none e um display block. Mas quando a gente faz isso daqui, né, usando o display none e display block, a gente não consegue simplesmente colocar aqui aquele transition diretamente, colocar aqui, por exemplo, um 0,2 segundos. Se eu salvo, isso daqui não vai ter efeito nenhum aqui pra gente, porque esse transition não funciona diretamente quando a gente tem esse display none indo para o display block. Então, para colocar essa transição, a gente vai ter que usar animações aqui no CSS. A gente vai ter que criar uma nova animação aqui. E é bem simples de fazer isso. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Eu venho aqui no nosso HTML e eu pego quais são os nossos elementos que vão ter essa animação, né? Ou seja, qual elemento aqui eu quero que tenha essa transição. Nesse caso, eu posso pegar os nossos elementos LI. Então, para todos esses 3 elementos LI, eu vou adicionar mais uma classe neles que eu vou chamar de Fade, tá? Porque é com essa classe que eu vou colocar a transição nesses nossos elementos. Então, eu salvo isso daqui, eu venho no meu CSS, posso vir aqui embaixo, eu vou pegar aquela classe Fade, né, os elementos que tenham esta classe Fade, e eu vou criar uma animação aqui para esses elementos. Então eu coloco um animation-name, e aqui eu posso colocar o nome que eu quiser, eu vou colocar o nome de Fade também. E aqui a gente pode colocar uma duração já para essa nossa animação com animation duration, só errei aqui, é animation duration, vou colocar, por exemplo, 1.2 segundos, tá? E aqui embaixo a gente vai colocar de fato o que essa animação Fade vai fazer para a gente. Então, aqui a gente coloca um @keyframes e pegamos o nome da nossa animação, que nesse caso é esse Fade aqui, e vamos colocar, de fato, a nossa transição acontecer aqui pra gente. Então aqui dentro a gente tem primeiro um from e depois um to, ou seja, a nossa animação de Fade, ela vai sair, né, do nosso from, então ela vai sair do que a gente colocar aqui dentro e chegar até o nosso to, ou seja, vai chegar até o que a gente colocar aqui dentro. Então primeiro eu quero que esses nossos elementos que tenham essa animação Fade tenham uma opacidade 0.8, por exemplo. Eu quero que eles saiam dessa opacidade 0.8 e cheguem até uma opacidade de 1. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui é, a gente criou uma animação Fade, que vai ser aplicada em todos os nossos elementos que tenham essa classe Fade. E essa animação vai durar 1.2 segundos, e esses elementos vão sair da opacidade 0.8 e ir até a opacidade 1. Se eu salvo isso daqui, vamos ver se a nossa animação já está funcionando. Vou clicar aqui, ó, e a gente pode ver que a gente já tem as nossas imagens saindo da opacidade 0.8 e indo até a opacidade 1. E você pode brincar com esses valores, né? Você pode diminuir ou aumentar o tamanho a duração dessa transição, dessa animação. Aqui no opacity você poderia colocar, por exemplo, um valor menor. É que se aqui eu coloco um valor menor, quando a gente troca de imagem,
a nossa tela fica branca, tá vendo? E eu não gosto muito disso. Então eu deixo uma opacidade um pouco maior aqui para não deixar a nossa tela tão branca. Mas com esses valores você pode ir brincando aí para chegar num objetivo, né, que você goste, num resultado que você goste no final. E por último, a última coisa que a gente pode fazer é a gente pode ver que a gente está com um scroll, um pequeno scroll aqui na nossa página. Para garantir que a gente não tenha esse scroll na nossa página, a gente pode simplesmente pegar a nossa seção principal, que é essa classe Slideshow Container, e colocar nela um overflow com o valor de hidden. Se eu salvo isso daqui, eu posso ver que a gente não tem mais a barra de rolagem acontecendo aqui pra gente, e o nosso projetinho já está 100% estilizado, funcional e funcionando muito legal. Ficou bem legal o resultado final desse slider, né? E provavelmente você já viu diversos tipos de sliders diferentes aí pela internet. Mas usando o projeto que fizemos hoje como base, você consegue desenvolver sliders mais avançados também. A ideia é basicamente a mesma. Lembrando que o código dessa aula está lá no GitHub e o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Se você gosta dos nossos vídeos, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui embaixo no canal, que vai ajudar demais o nosso trabalho. Obrigado por assistir até aqui. Tchau!